Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o mecanismo de dependência das drogas. Vamos tratar desse assunto antes mesmo que vocês apresentem os vídeos de vocês sobre as drogas de abuso. Porque aqui vamos falar um pouquinho de como é que o nosso organismo se torna tolerante e também dependente das drogas de abuso. Para isso, vamos relembrar a nossa via dopaminérgica que constitui o nosso sistema de recompensa. Em uma pessoa saudável, o sistema de recompensa reforça comportamentos essenciais para a sobrevivência, como beber, comer, dormir, etc. O sistema de recompensa garante que nós busquemos comida quando estamos com fome, ou busquemos água quando estamos com sede e assim por diante. Porque fazendo isso, vamos nos sentir bem. Isso nos dá prazer. Em outras palavras, o sistema de recompensa torna a atividade de comer ou de beber prazerosa e memorável, para que a gente faça isso todas as vezes que tivermos com fome ou com sede, e isso vai prover a nossa sobrevivência. O que as drogas de abuso fazem é se aproveitar desse sistema de recompensa. A via dopaminérgica interage todos esses locais do cérebro. O hipocampo, que é o responsável pela memória, o lóculo cerúleo pela excitação, pela novidade, a amígdala, onde temos o estresse e a ansiedade, o córtex órbito-frontal, que é a tomada de decisão, né, o julgamento, vou, não vou, e o córtex frontal, que é a função executiva, é o fazer, não eu vou buscar. Todo esse sistema sinalizado pela dopamina, o nosso neurotransmissor do prazer e do bem-estar. O que a maioria das drogas de abuso fazem é agir sobre o nosso sistema de recompensa e sobre a via dopaminérgica. A maioria delas aumenta a liberação de dopamina, algumas diretamente, outras indiretamente. Mas o fato é que, no final das contas, as drogas de abuso vão aumentar a oferta de dopamina, o que aumenta a sensação de prazer e de bem-estar. Então, as drogas de abuso, elas causam tolerância e dependência. Então, vamos definir o que é cada uma dessas coisas. Tolerância é a redução progressiva do efeito da droga por conta do seu uso contínuo. Então, faz com que haja necessidade de se dar doses cada vez maiores para que se obtenha um efeito da mesma intensidade. Isso significa que o corpo se tornou tolerante àquela concentração ou àquela dose daquela droga. Já a dependência química é uma desordem neurológica, ela afeta o sistema de recompensa do cérebro, já vimos ali atrás. É caracterizada pelo desejo incondicional de usar a droga. Então, a dependência ela se dá quando a droga passa a ser prioridade, passa a ser a única fonte de prazer. Ela é prioritária, inclusive sobre as nossas necessidades basais, como comer, dormir, prazer, sexo, etc. O mecanismo de tolerância se dá pela dessensibilização de receptores. Por que isso acontece? Então, nós temos lá, numa primeira etapa, uma estimulação prolongada da célula por um agonista, seja lá qual for a droga de abuso que está em questão, mas o uso contínuo ou uso crônico dessa droga leva a uma fosforilação constante do receptor. Isso a gente está falando, por exemplo, de receptores ligados à proteína G. Quando este receptor é constantemente estimulado e constantemente fosforilado, ou seja, ele é continuamente ativado, isso vai gerar uma alteração conformacional neste receptor, ou senão, acontece uma internalização temporária deste receptor, ele sai da membrana e vai para o interior da célula, se tornando inacessível ao agonista. Ou pode acontecer nesse neurônio também uma redução da síntese de receptores, ele vai ter menos receptores para se ligar a esse agonista, ou esses receptores existentes podem ter uma maior permanência no seu estado inativo. Por qualquer um desses fatores,
nós vamos ter uma resposta atenuada a essa droga. Por isso, nós temos uma necessidade de aumento da dose para que tenhamos o mesmo efeito. Aqui tem um esquema, o slide está em inglês, mas dá para vocês perceberem. Olha aqui, nós temos um receptor ligado à proteína G. Quando ele se liga ao agonista constantemente, faz uso hoje, amanhã, depois, o que vai acontecer? Este receptor passa por um processo de dessensibilização. Ele é internalizado, ó, forma como se fosse um vacúolo, ele entra dentro da célula e ele pode ter dois destinos. Ou ele vai ser degradado, ou ele pode ser reciclado e voltar posteriormente. Mas temporariamente ele está no interior da célula, que o torna inacessível à droga. Então, mesmo que você tenha disponibilidade da droga aqui na fenda sináptica, você não terá o receptor para se ligar a ela. Consequentemente, você vai ter uma menor resposta. Eu quero lembrar a vocês que todo esse mecanismo é independente da nossa vontade. Hoje, eu quero que vocês entendam aquela história de que eu vou fazer uso dessa droga porque eu consigo parar quando eu quiser. Não é bem assim, porque alterações acontecem lá nos nossos neurônios que independem da nossa vontade. E essas alterações acontecem com o uso contínuo dessa droga. Então, o que é a dependência? Olha só, exposições repetidas a surtos de dopamina causados pelas drogas, vimos ali atrás. Todas as drogas, de maneira direta ou indireta, vão gerar no final um aumento da liberação de dopamina na via dopaminérgica, que é o nosso sistema de recompensa. Então, esses surtos de dopamina causados pelas drogas vão dessensibilizar o sistema de recompensa, deixando de responder aos sistemas cotidianos. Então, apenas a droga vai se tornar fonte de prazer, sobrepondo as nossas necessidades vitais. A pessoa passa a buscar a droga porque ela é prioridade na vida. Esse slide mostra o mecanismo de tolerância, por exemplo, quando se faz uso da morfina. Aqui do lado esquerdo do desenho, nós temos o uso agudo, do lado direito, que acontece na síndrome de abstinência. Percebamos que este neurônio aqui é o neurônio que libera GABA. Vamos lembrar que o GABA é um receptor inibitório do sistema nervoso central. A morfina é um agonista opioide. Nós estudamos lá no tópico de analgésicos que nós temos compostos analgésicos endógenos, que se ligam a receptores opioides do tipo Mi. E o que eles fazem? Inibem a transmissão do impulso doloroso. A morfina nada mais é do que um agonista opioide. Então, ela se liga aos receptores Mi e desencadeiam a mesma resposta que os nossos analgésicos endógenos. Então, quando a morfina se liga a um receptor Mi, aqui do lado esquerdo, ela tem duas ações. Ela abre canais de potássio ligados a este receptor de proteína G. Lembrem-se, quando se abre canais de potássio, potássio sai do interior da célula, deixando a célula hiperpolarizada. E hiperpolarização é uma condição de inibição. Ao mesmo tempo, uma vez ligada à proteína G, a morfina inibe a adenilato ciclase. A adenilato ciclase é o segundo mensageiro deste receptor e que é responsável pela ativação da proteína quinase A e também pela liberação do neurotransmissor, que neste caso é o GABA. Então, uma vez que a morfina está ligada, ela não, olha aqui, ó, olha uma seta cortada, ela não vai ativar a adenilato ciclase, portanto, não vai liberar GABA, e isso vai provocar uma euforia. Por quê? Porque o GABA é inibitório. Se você não libera o GABA, o neurônio pós-sináptico não será inibido.
então você terá uma sensação de euforia, de bem-estar. Acontece que com o uso contínuo da morfina, o nosso organismo começa a entender o seguinte: a adenilato ciclase que está disponível dentro da célula não está sendo suficiente. Por quê? Porque ela não está dando conta de ativar a proteína quinase A. Então, o neurônio vai ativar o mecanismo de transcrição gênica para que ele produza mais adenilato ciclase. É um efeito rebote. De novo, já que a adenilato ciclase que está aqui disponível não está funcionando, não está dando conta do serviço, mas ela não está dando conta porque ela está inibida pelo uso crônico da morfina. O que a célula faz? Ela produz novas moléculas de adenilato ciclase para compensar aquela que não está funcionando. E aí o que acontece? Quando não há mais morfina ligada ao receptor, todas as adenilatos ciclases vão estar funcionantes. O que significa que essa célula aqui vai estar muito mais ativada do que normalmente estaria. E isso vai gerar sintomas contrários aos que a droga causa, que constitui a síndrome de abstinência.